A gente vai falar sobre como a gente desenvolve a nossa personalidade, né? Como que isso é desenvolvido. Na verdade, antes da gente chegar na personalidade, eu tenho que entender... Boa noite, Brenda. Boa noite, Poli. Tudo bom? Eu tenho que entender, antes de eu chegar na personalidade, eu entender como é que tem a formação do ego, né? O ego é o eu. O ego é o veículo que move a gente no mundo. A gente se relaciona no mundo através do ego e através dos 5 sentidos. E aí esses 5 sentidos ele vai despertar várias sensações em mim, mas o ego é o principal deles, né? E como é que se forma o ego? O ego ele tem na sua composição 2 características, né? Que é a personalidade. O ego é formado por personalidade e o ego é formado por caráter, ok? E como que eu começo a desenvolver o meu ego? A gente vai partir lá do princípio das teorias de Freud, que é da onipotência, do narcisismo primário e do narcisismo secundário. Tiago, o que é isso? Vamos lá. Quando a criança nasce, ok? Quando a criança nasce, quando a gente nasceu, nós, até algumas teorias falam 3, 4, outras menos, até os 3 primeiros meses, vamos colocar aí, a criança não tem a percepção de que existe algo externo. A mãe, ela é como se fosse uma extensão da criança, certo? A mãe é uma extensão da criança, ela acha que é uma coisa só. Isso é o narcisismo primário, então ela acha que tudo está voltado para ela. A gente já começa aí nesse movimento egocêntrico, de que tudo é meu. E aí, a partir de um segundo momento, eu começo a desenvolver o narcisismo ou a onipotência secundária. Ok? O que é a onipotência secundária e quando ela começa a ser desenvolvida? Quando eu começo a perceber e elevar os primeiros nãos. Quando eu começo a elevar os primeiros... deixar de ser atendido, por exemplo, para mamar. Às vezes eu deixo de ser atendido por uma... Eu fiz cocô na fralda, deixo de ser atendido no momento que eu quero. E eu começo a ver que existe alguém fora de mim. Opa, não estou sozinho nesse mundo. Estou aqui e tem alguém que está também junto comigo aqui. Eu sei que a extensão agora não é só mais eu. Teve um corte aí. A partir daí eu começo a desenvolver o meu ego, que é o quê? Por exemplo, quando eu choro e minha mãe, ou a pessoa que está comigo, cuidando de mim, me alimenta, ou me troca, ou me dá uma certa higiene, um certo cuidado, eu começo a entender, poxa, tem um mecanismo aqui, chorei, fui atendido, fiz alguma coisa, fui atendido. Aqui eu comecei a desenvolver a personalidade, porque persona, se a gente for trazer para o latim, persona são máscaras, certo? Personas são máscaras. Então, eu começo a entender que, a partir do momento que eu agrado o externo, eu vou ser recompensado. Entendem isso? A partir do momento que eu agrado o externo, eu vou ser recompensado. Chorei. A partir do que eu choro e o externo me agrada, perdão. A partir do que eu choro e o externo me agrada, eu vou ser recompensado. Tudo bem? E aí a gente começa a ver o quê? Que a gente vai levando isso ao longo da vida. Porque eu entendi que o mecanismo de segurança e reconhecimento que a gente sempre busca, e a gente pode fazer um paralelo com a pirâmide de Maslow, que a primeira necessidade básica nossa é a fisiológica, a segunda necessidade básica nossa é de segurança e reconhecimento, e que para eu ser reconhecido e ter segurança, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que atender o que o externo me pede. Ok? Então, eu vou caminhando ao longo da vida, tentando agradar o externo para eu ter reconhecimento e para eu ter segurança. E aí começa a personalidade ser moldada, porque eu tenho que atender vários padrões para ser aceito, para me sentir seguro, para me sentir reconhecido. Entende aí onde a gente começa? E a gente tem 3 principais padrões que eu estabeleci como 3 principais padrões que regem a nossa personalidade. Porque os padrões são regras pré-estabelecidas durante o nosso processo de criação, de que eu começo a entender de que se eu atender esses padrões, eu vou ser aceito, vou ser reconhecido. Primeiro grande padrão, que são os pais. O que eles falam, eu vou acabar
fazendo e tomando aquilo como verdade para mim, para eu ser atendido. Ok? Isso entra muitas crenças, por exemplo, de pais. E a gente já começa com algumas crenças assim: minha filha, não vai casar não? O que você vai fazer? Precisa arrumar um homem. Ou moleque, homem não chora, homem não faz isso, homem faz aquilo. Homem tem que ser garanhão, homem tem que se... Entende? E aí eu começo a introjetar isso para dentro de mim. Porque se eu fizer, eu vou ser aceito. Então um grande padrão, um grande guarda-chuva que rege as regras que a gente tem que obedecer para ser aceito, são as regras dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, dos parentais. A segunda grande regra são as regras sociais, porque depois que eu saio do casulo dos meus pais, eu tenho que conviver em sociedade. Tem algumas regras sociais que também cerceiam o meu crescimento, né? Então, algumas regras sociais, por exemplo, hoje a gente vê, e a gente sempre fala aqui, é muito clássico isso, que tem que casar para ser feliz, tem que ter carro para ser feliz, tem que ter dinheiro para ser feliz. Você vai num supermercado, você passa lá na gôndola, você tem que ser magro para ser feliz, porque você não vê nenhuma modelo plus size hoje numa revista da Vogue, por exemplo. Você chega lá, é como obter tanquinho em 5 dias, como fazer dieta para perder 1 quilo em 5 horas. São coisas malucas. Então são regras que a gente começa a ser colocado à prova para eu me sentir seguro se eu cumprir aquelas regras. E a terceira grande regra é a religião. Religiões, elas são necessárias porque elas estabelecem um freio social instintivo a nós, mas elas são grandes regras também que a gente precisa de uma forma de eu ser reconhecido, obedecer para eu ter aquele retorno narcísico infantil de volta. Percebe como tudo começa lá atrás e eu começo a desenvolver o meu ego para ter o reconhecimento e a segurança, para eu atender os outros para ser reconhecido? Então, essa terceira regra é a religião. Isso hoje não mais, mas, por exemplo, tem que casar virgem, tem que casar na igreja, porque senão não é abençoado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, são essas 3 grandes regras que a gente tem que começar a obedecer para ser aceito. E aí, só que essas regras às vezes vai contra os nossos instintos e que a gente às vezes fica fixado e moldado naquilo, tentando agradar e tentando fazer com que as coisas saiam da melhor forma, passando por cima de nós. A gente tem que entender também que a personalidade ela é mutável, ela muda conforme os anos. Certo? Algumas teorias falam, eu já ouvi até grandes influenciadores que estão aqui, que a nossa personalidade é uma coisa única e acabou. Não, a personalidade muda. Personalidade é que nem moda. Moda é personalidade, por exemplo. Brigitte Bardot, na década de 70, instituiu lá que era legal usar saia. E essa moda pegou durante um tempo e depois decaiu. Hoje ainda tem, é lógico, isso está, mas não é a moda do momento. Entende? Então, às vezes eu acho que eu tenho que cumprir alguma coisa, mas ao longo do tempo, quando eu vou evoluindo o meu processo, eu vou melhorando aquilo, né? Eu vou deixando de cumprir certas coisas. E aí vamos voltar lá no início que eu falei sobre caráter. O caráter também ele tem um grau de perfeição. O caráter são valores morais e eles demoram milênios para mudar. E são fixos. Por exemplo, humildade é humildade aqui e é humildade nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Não tem um conceito de humildade diferente. Entende? Eu não vou deixar de ser menos humilde aqui e eu vou ser mais humilde na Grécia. Entendeu? Então, humildade são padrões fixos que também regem a gente. E são muito mais difíceis de ser mudados. E o que a gente tem que entender desses dois? Quando eu deixo de ser atendido pela minha personalidade, isso me gera frustração. E olha só esses 2 sintomas que começa a gerar e a gente começa a entender. Quando eu deixo de ser atendido pela minha personalidade, me gera frustração, que nem eu falei. Quando eu deixo de atender algum padrão meu de caráter, me gera culpa.
Então você já pode começar a analisar aí quando que é culpa e quando que é frustração. Fez alguma coisa, bateu culpa, alguma coisa do teu caráter você feriu. Fez alguma coisa ou não te atenderam, gerou frustração, ficou frustrado, fez bico, ficou de biquinho, alguma coisa da tua personalidade foi mexida aí, por isso que você não gostou. Porque fazer bico é coisa de personalidade, fazer bico não é coisa de caráter. E o bico, presta atenção, o bico a gente faz só na frente do outro. Quando a gente briga. Porque teve algum desentendimento no comportamento ali. Então, entrou na sala, faz bico. A pessoa saiu da sala, fica vendo TV de boa. Entrou na sala, faz bico. Saiu da sala, fica fazendo... Entende que a gente faz bico pro outro, não é nem para nós? Porque a gente fica frustradinho. Então a gente já pode começar a entender isso. E quando que eu começo a melhorar a minha personalidade? Quando eu começo a deixar de depender da minha personalidade? Porque de certa forma a gente acaba dependendo dela para viver. Eu começo a depender da minha personalidade a partir do momento que eu evoluo os meus padrões morais. Eu evoluo os meus padrões de caráter. E olha só que interessante, eu quero que vocês gravem essa frase, que essa frase eu sempre uso em consultório, para mim desde quando eu ali, fez muito sentido para mim. Moldamos a nossa personalidade para proteger os nossos conflitos. Moldamos a nossa personalidade para proteger os nossos conflitos. Ou seja, eu quero esconder alguma coisa, um conflito meu, e eu moldo a minha personalidade. Se eu sou uma pessoa muito irritada, às vezes o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parecer ser uma pessoa muito boa. Que é o que a gente chama, às vezes, de alguns tipos de narciso aqui, né? Os narcisos intelectuais, por exemplo, sabem de tudo. São PhDs fenomenais, intelectuais. Mas por trás são tremendos inseguros. Né? Por quê? Tem que ser o melhor, tem que ser ele, não aceita uma opinião, não confia numa flexibilidade. O narciso físico é aquele cara que a libido dele está voltada para o corpo dele. Ele não acredita nos potenciais dele, nas qualidades dele. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar para o externo, olha só, ele tem que mostrar para o externo que através do corpo ele está ali muito bem, sou apenas o máximo. Tem os narcisos espirituais também, aquelas pessoas que vivem na igreja e quando você vai ver, às vezes, tem um puta do conflito ali que bate na mulher ou trai o homem, entendeu? Então, e aí, olha só, quanto mais humilde eu sou, e por que eu falo de humildade? Porque é o principal fonte de caráter, porque o humilde não se compara, o humilde não julga. Então, quando eu começo a me humildar, eu deixo de ter a necessidade, por exemplo, de agradar o outro. Começo a ser mais verdadeiro comigo. Não tenho mais a necessidade de atender a certos padrões pré-estabelecidos, sociais, ou pelos meus parentais, ou pela religião, para ser aceito, porque eu começo a gostar mais de mim. Eu sei que a minha estima está baseada no que eu sou, com as minhas qualidades e com as minhas deficiências, mas eu sou flexível em relação a elas. Porque os padrões hoje, eles estão cada vez mais rígidos, não permite com que a gente erre, tem que manter sempre aquilo lá, porque se sair do padrão, você está condenado a alguma coisa. Então, a partir do momento que você começa a ter mais foco no teu caráter, tua personalidade deixa de existir, vamos dizer assim. Deixa de existir não, porque nunca vai deixar, mas deixa de ter tanta importância. Então eu começo a não valorizar tanto o dinheiro, começo a não valorizar tanto algumas relações que me são impostas, que eu desenvolva, por exemplo. Não estou falando que o dinheiro aqui, isso é uma coisa importante, não estou falando que o dinheiro aqui é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Se a gente for partir para o lado da religião, o universo quer, Deus quer que a gente tenha dinheiro. O que a gente fala é que a gente não pode ser apegado a isso. Eu não posso me apegar ao dinheiro, não posso me apegar a uma felicidade externa de chegar e falar assim, eu preciso ter isso para ser feliz. Tem pessoas que, cara, você vê, a pessoa mora no fim do mundo e faz questão de gastar todo o dinheiro, às vezes para ter um carro legal ou para ter um celular bacana. Então,
o que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? Qual o trabalho disso? A gente tem que flexibilizar isso. Sair desses padrões, começar a entender que essas coisas não são o que me regem. Isso não é o verdadeiro eu. Tem uma coisa muito bacana que eu acho dos hindus. Eles falam da seguinte forma, né? Eles acreditam em reencarnação e eles falam por que a gente às vezes tem essa angústia, né? Freud também fala disso, mas tem uma certa angústia. Ele fala que nós somos seres divinos e que é uma luz tão forte, de tanta energia boa, de tanto amor, que quando ela entra no nosso corpo, ela tem que se moldar a esse corpo físico, e aí ela sente angústia de ter que se moldar, porque ela não pode se expandir. E isso a gente tem que entender também, e muito legal isso, mas voltando à parte do caráter, a gente tem que entender que a gente tem todos os tipos de caráter na nossa mobília. Espontaneidade, humildade, a pureza, o perdão, a fidelidade. Eu tenho todos esses tipos de caráter dentro de mim. O que me cabe é desenvolver isso, porque eu fui viciado. Entende que agora a gente não pode falar assim, beleza, eu sei disso, agora eu vou mudar? Seria muito fácil isso, correto? Mas por que a gente demora para mudar? Porque a gente foi viciado desde lá de trás a estabelecer esses padrões e atingir esses padrões, ou a não ser nós mesmos, a usar essas máscaras da personalidade para ser atendido, ser reconhecido e ser aceito. Então, a gente tem que começar a flexibilizar isso. Flexibiliza, saia um pouco da caixinha, né? Se permita mais, deixa com que as coisas aconteçam. Se errar, errou. É óbvio que eu estou falando isso, mas que é tão viciante, às vezes, alguns padrões, que às vezes a gente sabe conscientemente, mas a gente deixa de fazer por uma forma inconsciente de estar encalacrada, ela está incrustada no nosso cérebro, vamos dizer assim, na nossa mente, nas nossas vivências. Então é isso, se eu pudesse deixar alguma coisa para a gente praticar, é sempre flexibilizar e definir hoje quais são os padrões que mais você está preso, quais são as coisas que você acha que tem mais que atender e que te faz mal. Às vezes, por exemplo, às vezes é você visitar teu pai, ter obrigação de visitar teus pais. Às vezes é ter obrigação de visitar determinada pessoa. Às vezes é ter obrigação de ligar para o teu namorado, para a tua namorada, para dizer onde você está. Isso não é relacionamento, isso é prisão. Que padrão é esse que você está tendo que estabelecer para ser aceito, para se sentir seguro? É isso mesmo, a nossa evolução está amarrada no nosso condicionamento. Então é isso. Então já começa a fazer esse exercício e a partir daí você já vai soltando, começando a analisar. O processo de autoanálise, ele funciona. Ele vai ter barreiras, lógico, porque a gente tem mecanismos de defesa, mas só da gente começar a perceber algumas coisas já tem um grande processo de mudança. Não fique fixado em personalidade, mude tua personalidade, flexibilize tua personalidade, mas acima de tudo, valorize os teus caráteres. Seja mais humilde, tenha mais misericórdia com você mesmo, tenha mais perdão, perdoe você mesmo, perdoe os outros e ninguém, cara, que ninguém vai conseguir fazer com que você cumpra mais essas coisas. Está disposto a mudar, nem sempre é possível. É isso aí, muito legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já demos o nosso tempo aí. Compartilha com a galera. Obrigado a todos que tenham assistido aí, a gente tem crescido cada vez mais. Eu faço isso aqui por mim, porque eu tenho que atender minha parte egocêntrica, mas também por vocês, muito mais por vocês, porque eu acho que eu não posso reter esse tipo de conhecimento. Se fez bem para mim, também pode fazer bem para o outro. Beleza? Um abraço, um beijo, um bom resto de semana. E a gente vai se vendo aí, a gente vai trocando ideia. Quem tiver alguma dúvida, só me chamar lá no DM. Beleza? Valeu. Beijo, até.